E no vídeo de hoje vamos tratar sobre a Alupar, principalmente em relação à Alupar Day, que trouxe as perspectivas da empresa para o mercado e para analistas. Fala também sobre os principais lotes arrematados pela companhia nos leilões do Brasil, Chile e Colômbia, as expectativas para o fechamento do 2023 com os resultados do quarto trimestre e também as projeções para a companhia em 2024 com dividend yield, lucro líquido, preço teto e margem de segurança. Mas antes, bem-vindos a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que não conhece o canal, assista ao vídeo até o final e caso ele te ajude de alguma forma, considere se inscrever, deixar seu like e compartilhar para que esse vídeo alcance a mais pessoas. Então, como diz o título da matéria, o que nós podemos esperar das ações da Alupar após o Investor Day, que trouxe aí uma perspectiva da companhia em relação a diversos fatores que podem influenciar em seus resultados para os analistas que acompanham a empresa e também para o mercado, e após os leilões de transmissão, nos quais a empresa se sagrou vencedora em alguns lotes importantes, tanto no Brasil, no último leilão realizado em 2023, quanto em outros países da América Latina, como é o caso da Colômbia e do Chile. Sobre esses leilões de transmissão, a Alupar acabou publicando fatos relevantes que explicam a operação em cada um deles. No leilão do Brasil, o último realizado em 2023, a Alupar, por meio do consórcio Olympus 16 com a Perfin, no qual a Alupar tem 51% de participação e a Perfin 49%, foi a única empresa listada a ganhar um bloco. Após o leilão, a Alupar publicou o fato relevante, como dito, orientando para um CAPEX ANEEL de quase 1,6 bilhões, uma economia de investimentos de 20% a 25%, considerando esse CAPEX projetado pela agência, a construção concluída do projeto com 20 a 25 meses de antecedência. Então, nesse caso, considerando uma entrega antecipada do projeto, é provável que a empresa passe a receber de forma integral a receita anual permitida, prevista nesse contrato. Embora sua participação no Bloco 2 represente um investimento potencial de aproximadamente R$ 1 bilhão, isso ocorrerá principalmente em 2026 e 2027, não havendo, segundo nosso entendimento, uma necessidade de levantamento de capital nesse momento que aumente a alavancagem da empresa. E sobre o lote arrematado pela companhia na Colômbia, no leilão de transmissão, temos as principais informações relativas a esse projeto. Uma RAP vencedora prevista de 6 milhões e 178 mil dólares, uma CAPEX ou investimento previsto de 45,2 milhões de dólares, uma relação de RAP vencedora por CAPEX de 13,67%, uma data de energização prevista para julho de 2027 e um prazo de concessão perpétuo. Sobre esse prazo vamos tratar mais à frente. A companhia ressalta ainda que já tem presença na Colômbia com outros projetos de transmissão e geração e a vitória nesse lote de transmissão significa a consolidação da Alupar no segmento de transmissão lá na Colômbia. E o terceiro projeto que a companhia conseguiu adicionar ao seu portfólio foi no Chile, com uma RAP vencedora prevista de 5 milhões e 198 mil dólares, um CAPEX ou investimento de referência estimado em quase 46 milhões de dólares, uma economia estimada em relação ao CAPEX previsto de 10% a 15%, uma relação de RAP vencedora por CAPEX de 13%, um prazo de construção regulatório de 48 meses e um prazo de concessão perpétuo. E aqui nessa imagem nós vemos uma explicação mais detalhada sobre como funciona a regulação no mercado de transmissão nos países da América Latina nos quais a Alupar tem participação. Nesse caso, a Colômbia, o Peru e o Chile. Lá nos fatos relevantes existia a previsão de caráter perpétuo para essas concessões, mas aqui nos prazos típicos de concessão vai uma explicação, como destacado. No caso da Colômbia, apesar de perpétuo, há 25 anos de garantia do recebimento da RAP prevista e a partir do 26º ano a remuneração acontece por regime tarifário. Já no Peru são 30 anos de concessão e relicitação após o término desse período, tal qual ocorre aqui no Brasil. No Chile, há um caráter perpétuo, mais 20 anos garantidos em relação à remuneração via receita anual permitida e a partir do 21º ano a remuneração da companhia é por regime tarifário. Lembrando que em todos esses projetos, nos países citados, a receita de concessão é paga em dólar. Então isso traz mais uma vantagem competitiva para a Alupar em relação da diferença cambial entre as duas moedas. E a Alupar destacou também um ponto importante que vem sendo sempre mencionado nos vídeos aqui do canal que tratam do setor elétrico, que é a participação cada vez maior do ambiente de contratação livre nos contratos celebrados pelas unidades consumidoras de energia elétrica com as geradoras. Note como destacado aí no gráfico que em 2023 a participação do mercado livre de energia foi um pouco inferior a 40%.
No entanto, conforme essa projeção, em 2031, esse ambiente de contratação livre vai alcançar quase 70% de todas as contratações no mercado. Então é importante que as empresas como um todo estejam preparadas para essa mudança no fluxo de contratações. Vemos também nessa outra imagem a forma como se dará a transição do ambiente de contratação regulada para o ambiente de contratação livre, em que os consumidores cativos passarão, se assim quiserem, a contratar livremente aquilo que demandarem de energia no mercado livre, diretamente com as geradoras. Sobre esse assunto já foi explicado exaustivamente em um vídeo aqui do canal, cujo link e o card eu vou deixar aqui em cima e também na descrição desse vídeo. E como vemos, a partir de 2024 há um potencial de 73 mil migrações ocorrerem do mercado de contratação regulada para o mercado livre. Em 2026, alguns integrantes do Grupo B, como empresas e iluminação pública, passarão a poder contratar no mercado livre de energia e em 2028, e há perspectivas de até 2030 também, todas as unidades do Grupo B de baixa tensão, inclusive as residenciais e rurais, poderão contratar no mercado livre e fazer essa migração com um acréscimo potencial de 88 milhões de novas unidades consumidoras em até 5 anos. E considerando a necessidade de readequação, a Alupar, através desses dados, quis deixar clara a forma como ela está lidando com essa nova dinâmica na comercialização no setor elétrico, destacando alguns pontos específicos, como a estruturação na área comercial com a contratação de vendedores para prospecção ativa de clientes, o desenvolvimento da plataforma de prospecção, relacionamento e gestão de consumidores, e a criação de uma nova marca e identidade visual da sua comercializadora. E tratando de investimentos, temos aí em destaque os investimentos em transmissão até 2032, quando a companhia projeta 93,6 bilhões de reais investidos, sendo 61,4 bilhões em linhas e torres de transmissão e 32,2 bilhões em subestações e outros itens que compõem o sistema de transmissão. E considerando todo esse CAPEX projetado até 2032, a companhia acabou destacando os próximos leilões dos quais pretende participar. Esse de 2023, já comentamos agora há pouco, a empresa acabou se sagrando vencedora em um dos lotes em consórcio com outra empresa e os detalhes já foram discutidos anteriormente. Já para 2024, a previsão de realização do primeiro leilão de transmissão em março, com 15 lotes, um CAPEX projetado de 18,2 bilhões de reais e uma receita anual permitida prevista de 3 bilhões de reais. E já que falamos dos projetos da companhia, temos aí outro destaque relacionado ao seu portfólio e as principais fontes de receitas, seja na geração ou na transmissão, com os seus indexadores. Note que na geração, como destacado, 67% da receita é indexada ao IPCA, que atualmente apresenta uma alta de quase 4%. Apenas 18% são indexadas ao IGPM, que apresenta uma baixa de 4,47%. Já na transmissão, a lógica é quase idêntica, com 61% das receitas oriundas da transmissão indexadas ao IPCA, com essa alta de 3,94%, e 32% das receitas são indexadas ao IGPM, que apresenta esse decréscimo destacado pela própria companhia. Então, em relação a indexadores, a companhia vem sendo pouco afetada com essa baixa no IGPM. Já em relação a outro destaque, a evolução da receita anual permitida contratada, note que do ciclo de 2022 até 2023, a companhia apresentou um acréscimo na receita de 5%, equivalendo a 3,3 bilhões de reais com a receita anual permitida atual. E para finalizar a análise desse Alupar Day, vai mais um destaque promovido pela companhia relacionado ao crescimento nos últimos 10 anos. Vejam aí, dividendos mais bonificações pagos de 3,2 bilhões de reais, o que equivale a R$ 12,77 por unit dentro desse período. Vale destacar que a última bonificação aconteceu com a razão de 4%, ou seja, 4 ações para cada 100 ações possuídas. Outros pontos destacados pela companhia foi o valor de mercado, que aumentou em 2,4 vezes, o preço da unit com aumento de 132% em 10 anos, o número de acionistas de aproximadamente 1.700 para 132 mil, e o EBITDA regulatório, que aumentou de quase R$ 1 bilhão para 2,5 bilhões de reais.
Agora os dados gerais da companhia através da análise da sua Ionity, a Loop 11, cotação atual de R$ 29,08, uma variação positiva nas cotações nos últimos 12 meses de 12,65% e um dividend yield atual de 6,09%. Quanto a dividendos, a partir da análise desse gráfico, você pode notar que a Alupar é uma pagadora recorrente. No entanto, houve sim uma redução no repasse de proventos aos acionistas, principalmente nos anos de 2016 até 2020, mais ou menos, considerando um ciclo maior de investimentos promovido pela companhia. Ela tem um dividend yield atual de 6,09% e um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 3,28%, muito reduzido em razão desse ciclo de investimentos citados agora há pouco. Recentemente, a companhia promoveu uma atualização da sua política de remuneração aos investidores, instituindo como payout mínimo previsto 50% do lucro líquido regulatório, muito embora a empresa venha colocando em prática um payout mais elevado do que o mínimo previsto. A projeção de dividend yield para 2024 é de aproximadamente 7% e a periodicidade demonstrada historicamente pela companhia é de pagamentos trimestrais. Complementando as informações sobre dividendos, temos aí um destaque feito pela própria companhia em relação à distribuição de proventos aos acionistas. Considerando apenas o ano de 2023 como destacado, temos aí um pagamento de R$ 422 milhões em abril de 2023, relativos aos dividendos, considerando os resultados do ano anterior. Já em relação a dividendos intercalares, foram feitos 3 anúncios, cada um de R$ 37 milhões. Apenas 2 já foram pagos e um apenas anunciado. Os dividendos intercalares equivalem a 4 centavos por ação em cada anúncio e de 12 centavos por unit, representando um dividend yield, considerando a unit, de 0,4%. Já os dividendos totais anunciados e pagos em 2023 foram de R$ 531,7 milhões, o que dá aproximadamente R$ 1,80 por unit. Agora vamos analisar os principais pontos dos últimos resultados reportados pela companhia no terceiro trimestre de 2023. A receita líquida regulatória da Alupar no terceiro trimestre de 2023 foi de R$ 797 milhões, o que representa um aumento de 5,3% em relação ao terceiro trimestre de 2022, devido principalmente à atualização do ciclo da RAP de 23 e 24 e maiores preços médios da venda de energia. Os custos e despesas operacionais acabaram apresentando um aumento anual de 6,5%, totalizando 110 milhões, principalmente pelo aumento de custos de serviços prestados e na linha de pessoal. Após despesas financeiras líquidas acima do esperado de R$ 213 milhões e uma taxa efetiva de impostos mais alta, o lucro líquido totalizou R$ 163 milhões, o que representa uma alta de 12% na comparação anual. Já o EBITDA foi de R$ 662 milhões, um aumento de 5% na comparação anual, com os ajustes de receita anual permitida e uma forte restrição aos custos, que aumentaram apenas 5% na comparação anual, em linha com o IPCA do período, que foi de 5,19%. E um destaque especial feito pela própria companhia diz respeito ao lucro líquido dos últimos 10 anos. Você pode notar que desde 2013, apenas com algumas exceções pontuais, a empresa vem apresentando uma elevação gradual nos resultados relacionados ao lucro líquido reportados em cada ano. Veja também em destaque aí no canto que nos últimos 9 meses de 2023 a empresa apresentou um lucro líquido de R$ 511 milhões, uma elevação superior a 40% quando comparado aos primeiros 9 meses do ano anterior. Quanto ao endividamento, temos aí vários destaques para serem comentados. O primeiro, o perfil da dívida, que 80% dela é considerada de longo prazo. No curto prazo, temos aí o valor equivalente a 1,8 bilhões de reais. Caixa e equivalentes de caixa, a companhia tem 2,7 bilhões de reais de disponibilidade financeira. Já em relação a outro ponto sempre destacado em todos os nossos vídeos, é a análise da composição da dívida e seus indexadores, para saber ou entender o impacto que a elevação ou redução desses indexadores terão em relação ao endividamento da empresa e as repercussões em relação à lucratividade e eventuais proventos repassados aos seus acionistas. Então note que 48,4%
84% da dívida da Alupar é indexada ao IPCA, que atualmente está controlado dentro do centro da média estabelecido pelo Banco Central, e as perspectivas do mercado, através da análise pelo Boletim Focus, são de manutenção desse controle para 2024. É óbvio que na macroeconomia esses fatores podem se modificar constantemente, então é preciso acompanhar a evolução desse indexador. Outro indexador importante, que equivale a 32% do endividamento da Alupar, é o CDI, que tem relação direta com a taxa Selic, que atualmente vem caindo, e as perspectivas é de uma redução de 2,5% a 3,5% para 2024. Mas, de novo, vale a ressalva, a depender da situação macroeconômica, pode ser que o Banco Central, através do Comitê de Política Monetária, mantenha mais elevada essa taxa de juros básica da economia. Então, precisamos acompanhar também a evolução desse indexador. E em outro ponto relacionado ainda a endividamento, a empresa destaca que 34% da dívida total será amortizada apenas a partir de 2028. Então esse saldo remanescente está distribuído entre 2024 até 2027. E por fim, temos a alavancagem em trajetória de redução, desde o seu ápice em 2020, com uma relação dívida líquida por EBITDA em 4,7 vezes, até o patamar atual de alavancagem no terceiro trimestre de 2023, com 3,4 vezes. A companhia estima ou projeta para os próximos trimestres uma alavancagem um pouco maior de 3,5 vezes, ou até uma redução mais drástica para 3 vezes na relação dívida líquida por EBITDA, considerando a possibilidade de distribuição de dividendos, tax shield e a implementação de novos projetos. E chegamos agora à projeção de lucro líquido e preço teto para 2024. Em relação ao lucro líquido projetado, temos aí o valor de 832 milhões de reais. Em relação ao payout projetado, mesmo considerando a informação que passamos agora há pouco em relação à política de remuneração aos investidores, com um payout mínimo definido pela companhia de 50% do lucro líquido regulatório, ela colocou em prática nos últimos pagamentos um payout mais elevado. Por isso a projeção de payout é de 80%. Cotação atual do ativo em R$ 29,08. Então, se você deseja um dividend yield de 6%, o preço teto é de R$ 36,50. 7% com R$ 31,00, 8% com R$ 27,50, 9% com R$ 24,50 e 10% de dividend yield com R$ 22,00. Nesse outro gráfico, temos além do preço teto a margem de segurança, considerando a cotação atual de R$ 29,08. Então, se você espera dividend yields entre 6% e 7%, ainda há margem de segurança. No caso de 6%, 20,33% e no caso de 7%, 6,19%. No entanto, dividend yields esperados de 8% a 10%, essa margem de segurança já foi ultrapassada, quando em 8% de 5,75% até 10% com 32,18%. Então, considerando toda essa análise e projeções sobre a Alupar, por hoje é isso, se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.